Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Me chamo Jeremias Santos e hoje irei falar na 10ª aula da lição do discipulado, que o tema é o discípulo e o governo da igreja. Eu tenho certeza que será uma bênção e vai servir aí de ajuda para a sua organização da aula aí da sua turma do discipulado. O texto bíblico está na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 11, ao verso de número 16, e é preciso você ler todo esse texto do 11 até o verso de número 16. Mas para esta aula não ficar tão longa, principalmente este vídeo, eu vou ler apenas 2 versículos, o verso 11 e o verso 12 do capítulo de número 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. Eu quero que você preste muita atenção. Veja o que diz o texto bíblico. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando a gente fala sobre a igreja e o governo da igreja, Cristo, ele deu dons para pessoas presidirem, liderarem essas igrejas que estabelecem já o governo delas. E essas pessoas estão nesse texto bíblico aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso são dons ministeriais que Cristo deu a essas pessoas que hoje têm aí a missão, a tarefa muito grande de liderar a sua igreja, formando aí o governo dessas congregações, dessas denominações. A introdução desta 10ª aula diz o seguinte: a igreja de Cristo é tanto um corpo espiritual como uma organização de pessoas. As igrejas de diferentes denominações são corpos locais e organizacionais. O Senhor Jesus estabeleceu um padrão de governo para a sua igreja na terra como organização. Então, Cristo ele estabeleceu um padrão, um governo para estas organização que forma a sua igreja. O primeiro tópico da lição fala o governo espiritual e organizacional da igreja. Quem comanda a igreja? Isso pode ressurgir na mente de alguém quando escuta esta pergunta: quem comanda a igreja? Alguém pode responder: não, o pastor que comanda essa igreja. Na verdade, o pastor apenas é o que lidera uma organização, uma congregação. Mas quem comanda a igreja é Cristo. Se a gente ler Apocalipse, capítulo de número 1, é quando João, que estava preso na ilha de Patmos, e ele viu a visão, né? Ele viu Cristo no meio de 7 cartazais de ouro, e ele percebe aquela visão, mas ele vê 7 estrelas que estavam sobre a mão de Cristo, sobre a mão do próprio Deus. Ou seja, ele quando percebe Jesus no meio de 7 cartazais de ouro, esses 7 cartazais de ouro representavam as 7 igrejas da Ásia Menor. E as 7 estrelas representavam os anjos, representavam os pastores que lideravam essas igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. Isso mostrava que como esses anjos, essas estrelas, esses pastores estavam nas mãos de Cristo, isso mostra que ele governava, ele liderava, ou seja, ele estava no controle absoluto, não apenas da igreja por estar no meio dela, mas também com os seus líderes na palma de suas mãos. Então, se alguém porventura lhe perguntar quem comanda a igreja, pode responder sem dúvida: o comandante, o líder supremo da igreja é Cristo. Aí diz o seguinte: Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja, pois o comprou com o seu próprio sangue. Então, por que Jesus ele é o dono da igreja? Porque ele comprou, ele pagou a dívida dela. Então, por ele comprar com seu próprio sangue, ele agora é o dono desta igreja. Segundo tópico, os que estão sob o comando de Jesus.
Mas ele, ao subir aos céus, estabeleceu o governo do seu corpo, que são os ministros. Então, quando Cristo ele marcou a sua ascensão aos céus, em Atos capítulo de número 1, ele deu ministros para liderar, para continuar a sua liderança presidindo essas igrejas. No governo da igreja, há diferença entre dons e cargos. Os dons são funções exercidas por todos os demais discípulos, liderado no corpo de Cristo. Antes são os que trabalham entre o povo de Deus. Os cargos são funções de lideranças ligadas diretamente à estrutura do governo da igreja, exercida por apenas alguns cristãos, que são os que presidem o povo de Deus. Então, os dons podem ser dados a todos os discípulos que faz parte do povo de Deus, mas os cargos, apenas alguns que têm aí a missão de presidir, de liderar o povo de Deus. Então, isso aqui a gente já entendeu, que dons é uma coisa e cargo é outra coisa muito diferente. Todavia, eu quero voltar para a leitura, do capítulo 4, do versículo 11 ao verso de número 16, da Epístola de Paulo aos Efésios, que quando fala que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, para evangelistas e pastores, isso são dons ministeriais. Então tem pessoas que de fato Deus deu dons ministeriais. E esses dons ministeriais são esses dons que são citados nesse texto bíblico da leitura. Só que existe de fato outros dons, como profecia, como o dom de discernir espírito, como o dom da ciência, o dom da palavra da sabedoria, os dons de curar, os dons de operação de maravilhas. Então, isso são os dons que todos os discípulos ele pode possuir na medida que Deus escolhe para capacitar e para edificar o seu corpo, que é a sua igreja. Então, quando fala de cargo, é algo muito diferente de dons. Dando continuidade, como identificar se uma igreja local está sob o governo de Cristo? Primeiro, precisa ter a doutrina. Olha só, quando esta igreja segue a doutrina dos apóstolos de Jesus, a identidade doutrinária tanto edifica a igreja de Cristo como a prepara para refutar as heresias. Então, como eu consigo identificar se uma igreja local está sob o governo de Cristo? Primeiro, ela precisa ter a doutrina dos apóstolos, aquilo que Cristo ensinou, não é? Segundo, a comunhão. Quando essa igreja vive em comunhão, as reuniões, os cultos, não são apenas encontros sociais, mas o compartilhar do amor de Deus entre os santos. Então, para eu conseguir identificar que essa igreja está sob o governo de Cristo, ela precisa ter também a comunhão. E esta comunhão precisa ser real, precisa ser autêntica, e o amor um para com os outros precisa ser mostrado não apenas por palavras, mas por ações. Então, se você faz parte em uma congregação e percebe a comunhão dos irmãos, isso é o sinal que essa igreja tem a identidade que está sob o governo de Cristo. Se não encontra, infelizmente, alguma coisa precisa ser aí mudada. Terceiro, partir do pão. Quando essa igreja rememora o sacrifício de Jesus, ao partir o pão, a ceia do Senhor é uma das duas ordenâncias da igreja. A outra ordenância é o batismo nas águas. Quarto, a oração. Quando essa igreja vive em constante oração, a igreja, além da doutrina, o ensino bíblico, precisa continuar em constante oração. Então, isso são sinais que identificam que essa igreja local está sob o governo de Cristo. Iremos falar agora sobre a identidade denominacional das Assembleias de Deus. Então, para a gente reconhecer um assembleiano
da Assembleia de Deus, existem aí algumas características, que essas características vai ser apresentada agora. Para você aí olhar um assembleano e dizer, rapaz, este irmão aí é da Assembleia de Deus, existem aí alguns pontos. E o primeiro é uso e costumes. Esses usos e costumes é que toda a Assembleia de Deus no Brasil possui e que todo assembleano tem aí este perfil, esta identidade. É uma das características próprias das Assembleias de Deus no Brasil ao longo dos seus 100 anos. Tem a ver com vestimenta, postura e comportamento social. Segundo, saudação. A forma como um assembleano sauda uns aos outros também se tornou uma marca, que é a paz do Senhor. Então, um assembleano, quando ele dá a paz do Senhor, isso lhe identifica que ele faz parte de uma Assembleia de Deus. Terceiro, origem pentecostal. A Assembleia de Deus é uma igreja oriunda do movimento pentecostal clássico, que ganhou força e expressão a partir do início do século XX, nos Estados Unidos da América, e se espalhou pelo mundo. Ela crê no batismo do Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Isso são marca de um assembleano. Quarto, liturgia. Essas liturgias, os membros da Assembleia de Deus reúnem para adorar a Deus mediante a uma liturgia, que é um conjunto de elementos e práticas do culto, geralmente seguido por uma sequência. Primeiro, o dirigente faz a abertura do culto, pelo dirigente do culto, alguém designado. Depois vem cânticos congregacionais, que é feito pela harpa cristã. Depois vem cantos através dos grupos, conjuntos, vocais, corais, solistas. Depois vem a leitura bíblica feita com a congregação de pé. Depois vem o recolhimento de dízimos e ofertas por intermédio dos diáconos e auxiliares oficiais. Depois vem o ensino da palavra por meio da pregação. E no final tem o apelo, quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois vem os agradecimentos finais e avisos, oração final e fechando com a bênção dos apóstolos. E isso faz parte de uma liturgia das Assembleias de Deus no Brasil, quando refere-se a um culto em suas respectivas congregações. O quinto fala de governo. No caso do governo das Assembleias de Deus, existe uma hierarquia. E esta hierarquia é estabelecida por meio dos pastores e evangelistas. No caso da minha denominação, existe uma hierarquia, a qual o pastor presidente, ele é aquele que preside a convenção estadual. Existem pastores e evangelistas que são auxiliares desse pastor presidente. Eles são pessoas que dirigem áreas e congregações em várias cidades de nosso estado. Existem também presbíteros, que esses presbíteros são obreiros que auxiliam na administração da igreja local, sobre a liderança de um pastor ou evangelista. Ou seja, esses presbíteros, eles são pessoas que auxiliam os pastores ou evangelistas, que são o líder de uma área a qual foi estabelecido. E depois vem os diáconos. Os diáconos é aquele que serve a igreja na ceia do Senhor e nos trabalhos sociais. Existem ainda os auxiliares oficiais e locais que, pela sua vez, já auxilia os diáconos da igreja. Então, isso são a formação do governo da Igreja de Cristo. Então, se você entendeu essa 10ª aula e caso tenha aí alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu peço que você, se caso ainda não segue o canal, a Bíblia Responde Oficial, siga nosso canal, deixa aí seu like porque isso nos ajuda e não esqueça de compartilhar este vídeo para todos os seus amigos. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus.